Boa noite a todos. Nós rogamos a Jesus que nos ilumine, que nos proteja, que nos intua na fala e na compreensão. Nós todos que optamos por vir aqui esta noite em busca de um momento de reflexão, de aprendizado acerca do Evangelho que Ele nos traz. Hoje nós falaremos, como nosso irmão Júlio já comentou, sobre o tema os tormentos voluntários. É um texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 23. O que são os tormentos voluntários? São aquelas dificuldades, aquelas dores, aqueles sofrimentos criados por nós mesmos, em decorrência, em consequência do nosso comportamento equivocado, da nossa postura, do nosso proceder equivocado, enquanto espíritos em busca da tão sonhada felicidade. E Fenelon, que é o autor espiritual desse texto, ele inicia dizendo o seguinte, que nós, enquanto buscamos essa felicidade, que é uma busca incessante, parece que essa felicidade foge, escorre pelas nossas mãos. E o fato é que isso é verdade, porque vivemos em um mundo com tantas distrações que nós acabamos esquecendo que a felicidade, a verdadeira felicidade, não é deste mundo. A felicidade plena, absoluta, não é daqui. Ainda não é daqui. Foi Cristo que afirmou isso. Então, por enquanto, nós não podemos alcançar essa felicidade plena, essa felicidade absoluta. Por isso que parece que ela sempre está fugindo de nós. Mas nós não podemos desanimar, porque é necessário persistir, é necessário caminhar, porque a nossa meta, o nosso objetivo é a felicidade. E alcançaremos essa felicidade mais depressa ou mais lentamente, conforme o esforço que cada um empreender nessa direção. E de fato, Deus é esse Pai misericordioso, esse Pai que é a inteligência suprema do universo, e que nos criou para essa destinação, que é a felicidade. As leis naturais, leis divinas, foram criadas para a nossa felicidade, como nós estudamos, lemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando é dito que as leis de Deus foram criadas para a nossa felicidade. Então, por que nós sofremos? Lá é dito, lei natural ou lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ora, então se temos esse Pai amoroso, que é um infinito amor, infinita justiça e misericórdia, criou leis para a nossa felicidade, por que nós sofremos? Onde que estão escritas essas leis, ou onde está escrita essa lei divina? Lá na 621 é respondido que a lei divina está escrita na nossa consciência, na questão 621. Então, se essa lei está dentro de nós, será que é necessário que ela seja revelada? E os espíritos vão responder o seguinte: sim, porque o homem esqueceu essa lei e a menosprezou. Está lá na questão 621A, que é a continuação da 621. Então, nós constantemente esquecemos, abandonamos ou menosprezamos essa lei divina que foi criada para a nossa felicidade. Então, nós sofremos porque nós criamos, então, esses tormentos
ao longo da nossa caminhada. Nós mesmos que criamos. Caso contrário, caso observássemos essa lei divina, obviamente dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, até poderíamos, como aliás, nós podemos alcançar essa felicidade. Mas obviamente é uma felicidade relativa. Não é uma felicidade plena, é uma felicidade compatível com o nosso ambiente. É uma felicidade compatível com o nosso planeta. Esse planeta que estamos encarnados. No Livro dos Espíritos, lá na questão um pouco mais à frente, 922, a espiritualidade nos dá um conceito de felicidade. E por que isso? Porque o que me faz feliz, ainda que ilusoriamente, não é a mesma coisa que fará feliz o Júlio. De repente, até algo que me faça feliz, ou que eu busque, de repente será a infelicidade de outra pessoa. Por isso que nessa questão é perguntado. Tá, entendemos então que não existe, né, esse conceito de felicidade comum. Mas existe uma medida comum de felicidade a todos os homens? E aí a espiritualidade vai responder nessa questão 922, quando Kardec pergunta se existe essa medida. Vejam o conceito de felicidade segundo a ótica da espiritualidade. Eles falam assim: a felicidade para a vida material é a posse do necessário. Essa é a felicidade para a vida material, a posse do necessário. E olha que nós temos muitas vezes, frequentemente, muito mais que o necessário. Para a vida moral, para a vida espiritual, continua a resposta: a consciência limpa, a consciência pura e a fé no futuro. Esse é o conceito de felicidade para a espiritualidade. Para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila, aquela paz de consciência. Então, isso é ser feliz, segundo a ótica, o conceito da espiritualidade. Mas aí, de repente, alguém pode questionar: mas esse conceito de necessário, supérfluo, isso também é muito relativo. E aí, Kardec, lá na questão 715, ele vai perguntar sobre essa questão. E qual é o limite do necessário? Questão 715 do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem: aquele que é sensato o conhece esse limite pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria custa. O que os Espíritos estão querendo dizer a nossa própria custa? Quando não temos esse bom senso para compreender o limite do necessário. É quando nós não enxergamos a realidade da nossa vida, quando não queremos caminhar com firmeza em direção aos nossos melhores propósitos, quando nós não valorizamos a nós mesmos, quando não enxergamos em nós as possibilidades de crescimento, as oportunidades de criação, quando perdemos as oportunidades de fazer brilhar dentro de nós a luz que Deus colocou aqui dentro. E quando menosprezamos ou ignoramos, abandonamos, esquecemos a lei divina. E por isso que ela deve ser relembrada. E ela é relembrada constantemente quando Deus envia em várias épocas, em vários locais, espíritos grandiosos, missionários, para relembrar a todos nós essa lei divina. Muitos vieram e continuam vindo para vivenciar essas leis. Então,
nesse contexto, podemos concluir que nós criamos esses tormentos que são voluntários porque são criados por nós e que nós poderíamos evitar. Então hoje nós veremos aqui apenas alguns desses tormentos que nos impedem de avançar e que muitas vezes agem como algemas, como prisões, impedindo o nosso avanço. Então, Fenelon, ele começa esse texto, capítulo 5, item 23, citando dois grandes tormentos, né? A inveja e os ciúmes. Então, nós vamos falar sobre esses dois tormentos e sobre outros dois, sobre o vitimismo e sobre o ressentimento. Então, esses são os tormentos, 4 tormentos, né? Voluntários, ou seja, algumas dificuldades, alguns desequilíbrios que nós mesmos criamos ao longo desse caminho. Então, são esses os auto-obsessores, né, que temos, esses sentimentos que vão nos corroendo, né, corroendo a alma, e que uma vez adquiridos, nós muitas vezes passamos muito tempo, né, um caminho longo para conseguir se livrar, né, conseguir limpando essas pedras, essas dificuldades. Joana de Ângeles, ao escrever aquela série psicológica, ela nos situa como crianças espirituais. Ela afirma que nós muitas vezes repetimos os mesmos equívocos sem aprender, sem ter aquele espírito de renovação. Uma infância que tem durado um longo tempo, né? Já que reencarnamos dezenas ou centenas, não sabemos, mas já reencarnamos, já viemos aqui muitas vezes e constantemente estamos repetindo os mesmos erros, os mesmos equívocos e continuamos colhendo os mesmos frutos, porque continuamos batendo o martelo no mesmo lugar. Então vamos ver algumas características a título de reflexão sobre esses 4 tormentos nessa noite. O vitimismo. O vitimismo, aquela pessoa, né, que se sente vítima, ela se sente inferior à sua realidade, aquele ambiente em que ela se encontra. Ela se sente esmagada, é uma pessoa que se sente esmagada pelo mundo. Ela olha para o mundo e ela não se vê parte. Ela acha que não merece ou que não merecia fazer parte daquela realidade. Então, por isso, ela se sente injustiçada. Ela observa as mazelas do mundo e acha que não merecia fazer parte daquele mundo, daquele planeta. E aí é importante diferenciar aqui o conceito de vítima, aquele conceito de vítima que nós conhecemos, né, que é mais comum, que vem lá do direito, que é aquela pessoa que teve os seus direitos lesados. Não é dessa vítima que estamos falando, não é o caso aqui. Até poderia ser, mas não é o caso, né? Aqui estamos falando daquelas pessoas que carregam consigo sentimentos de ser vítima de uma situação ou de várias circunstâncias ao longo da vida. Até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que passam por situações até muito mais difíceis, por grandes dramas, por situações bastante brutais e mesmo assim conseguem encontrar uma força em seu íntimo para continuar, para transformar aquela situação complicada, aquela situação difícil, numa oportunidade de aprendizado, numa oportunidade de crescimento. Se afastando dessa energia negativa, desse sentimento
que nos aprisiona, que é quando nos fazemos de vítimas dessa ou daquela situação. Então, aquele que permanece nessa atitude de vítima, ela passa apenas a enxergar fatores negativos e ela se sente incapaz de transformar, de fazer algo para mudar a sua vida. Porque ela acha que o mundo e as pessoas à sua volta estão castigando aquela pessoa. E aí, uma outra questão que geralmente, essas pessoas, ou quando nós, nos comportamos assim, nós projetamos as nossas dificuldades, os nossos problemas nos outros. É o que a psicologia chama de projeção. Então, a culpa, o mal está sempre nos outros. Eu sou muito bom, eu sou correto, e o errado, o mal, a responsabilidade e a culpa estão nos outros. E é um equívoco pensarmos assim, que apenas trazemos a luz dentro de nós. Com certeza há uma centelha divina dentro de nós. Nós somos espíritos, centelhas divinas, mas não podemos negar que ainda há muitas sombras que precisam ser dissipadas, eliminadas do nosso coração. Então, há um longo caminho, há muitas barreiras a serem superadas. Então, essa projeção é não assumir a responsabilidade e as rédeas do destino, do meu destino, da minha vida. Porque quando eu ajo com vitimismo, eu estou sempre buscando culpados em fatores externos. Sempre estou buscando um culpado que está fora de mim. Ou serão os meus pais, os meus filhos, o governo, o vizinho, o meu chefe, o outro motorista, mas nunca ou raramente eu faço a reflexão: e eu? Qual é a minha parcela de responsabilidade nesse processo de aprendizado, nesse processo de crescimento? Então, quem age assim acaba criando esse tormento, esse sofrimento constante. Porque para todo lado que eu olho, eu só enxergo o problema, eu só enxergo coisas negativas. Eu não consigo enxergar uma oportunidade, uma luz no fim do túnel. Muitas vezes nós julgamos uma situação sem compreender as dificuldades e as limitações que muitas vezes o outro carrega. Agora, é necessário refletir: será que nós queremos realmente essa cura? É claro que conscientemente nós buscamos, nós queremos essa cura, mas eu quero mesmo lá no fundo me transformar? Eu quero mudar os meus hábitos? Eu quero fazer essa viagem íntima e, reconhecendo que eu ainda sou enfermo, buscar o esforço, o mínimo esforço, para me modificar? Porque com certeza o mal não está apenas fora de mim. Tenho muitas pedras ainda para retirar. E aí com isso eu vou maquiando, camuflando esses meus defeitos, jogando a responsabilidade, jogando a culpa, projetando no outro. E aí quando agimos assim, estamos racionalizando, porque nós transformamos o errado em certo dentro de nós. Então a felicidade, claro, aquela felicidade relativa, ela é possível, ela é compatível com o nosso mundo, com o nosso planeta, mas a responsabilidade da construção dessa felicidade é minha e de mais ninguém. Ela é pessoal e intransferível. E aí nós observamos que essa pessoa acaba entrando num processo obsessivo, porque ela começa a manipular as pessoas, ela começa a criar desejos ilusórios, vontades, e
traz um transtorno para todos aqueles que estão à sua volta, criando muitas vezes um processo obsessivo sutil, às vezes quase que imperceptível. E aqueles que estão à nossa volta, de repente olha, né, para aquela pessoa que está com esse sentimento de vitimista e sente dó, e às vezes atende às vontades porque acha que é a melhor opção, mas por trás daquele ego, daquele eu que parece muitas vezes frágil, muitas vezes se esconde uma pessoa cruel, uma pessoa que traz ainda ranços espirituais que nós, ou que ela mesma desconhece, de outras experiências espirituais, onde ainda permeia a arrogância, a prepotência, o orgulho, e se vitimizar não vai resolver os problemas. Pelo contrário, vai obscurecer o ambiente, o mundo, sendo que ela poderia fazer algo para transformar aquela situação. Porque quando nós ficamos sentados no sofá apenas reclamando, isso não contribui para que o mundo seja melhor. Eu apenas estou contribuindo para que o mundo continue da mesma maneira. Mas quando eu encontro essa força dentro de mim e reconheço que ainda tenho enfermidades e que eu preciso curar, eu vou em busca do remédio, eu vou em busca do socorro, eu vou em busca de um auxílio, porque efetivamente nós não conseguimos sozinhos. Ainda somos aquelas crianças espirituais que Joana comenta, mas preferimos ficar reclamando. Ontem eu vi uma frase do Rossando, não sei se é de autoria dele, mas foi ele que postou. Ele colocou assim: o oposto da gratidão é a reclamação, não é a ingratidão, porque nós somos ingratos com todas as conquistas morais, intelectuais que já tivemos, só que preferimos reclamar, preferimos murmurar, apontar, do que agradecer e fazer algo com o conhecimento que já chegou até mim. Isso não vai resolver. Certamente nós não seremos um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Jesus, mas podemos e devemos fazer algo para que esse mundo seja melhor. É por isso que estamos aqui, para aprender, para crescer e contribuir, porque somos coautores da vida. Não estamos aqui numa colônia de férias para apenas receber bênçãos, graças, benefícios e não contribuir com aquilo que nos compete. E como podemos contribuir? Sendo um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa, um bom companheiro, um bom amigo, um bom colega de trabalho, sempre batemos na tecla que é dentro das minhas limitações, dentro das nossas limitações. Não é querer ser santo, não é querer ser espírito perfeito, porque não temos condições ainda. E quando assim procedemos, querendo essa perfeição, sofremos. E fazemos aqueles que estão à nossa volta sofrer. Porque depositamos sobre ombros frágeis, que não podem retornar aquilo que esperamos. Ressentimento. Vinculando a esse tormento anterior, a pessoa que se sente vítima, ela fica ressentida, né, em dada situação, porque se os outros me feriram, eu posso me sentir, né, magoado, ferido, e como o próprio nome já diz, ressentir, sentir de novo, sentir, ressentir, sentir novamente aquele ferimento, aquela cena,
E nós ficamos curtindo esse ressentimento, aquela dorzinha, né? Aquela mancha que parece se perpetuar. E aí, aquela cena, aquela situação, aquela desavença que de repente eu tenha vivenciado com alguém, ela fica retornando à minha mente. E parece que nós até gostamos de sofrer, né? Isso no Espiritismo é chamado de auto-obsessão. Assim como todos esses tormentos voluntários, né? É uma auto-obsessão. E esse sentimento que vamos renovando, na verdade, é raiva. Mas eu posso me proteger disso. Eu posso evitar que esse sentimento me fira, que fique me magoando. Eu não posso evitar que alguém me agrida fisicamente ou verbalmente, mas moralmente eu posso me proteger. Moralmente eu posso me blindar. Porque alguém querer me ferir moralmente e eu me ferir, há uma grande diferença. Alguém pode ferir o meu corpo, mas não a minha alma, caso eu me blinde buscando os requisitos necessários para isso. Se eu tiver o poder sobre mim, me esforçando dentro da minha limitação, seguindo os passos do Cristo, naquilo que eu conseguir, eu estarei alcançando essa blindagem, essa proteção. Por isso que Sócrates, quando ele foi condenado à morte, injustamente, ele disse as seguintes palavras. Ele recebeu um copo de veneno e disse o seguinte para os seus adversários: em verdade, a Sócrates vós não fazeis o mal, fazeis o mal ao corpo de Sócrates, mas a Sócrates ninguém pode alcançar. E conta-se que Sócrates partiu dessa forma serena, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, e nenhuma dessas energias negativas puderam alcançar Sócrates, porque ele já tinha essa visão maior, essa visão mais ampla sobre a vida futura e sobre a vida de maneira geral. O problema é quando nós não conseguimos superar essa raiva, porque é natural que vamos sentir raiva em algum momento. O problema é quando não admitimos isso e não conseguimos trabalhar essa raiva e deixar ela embora. O orador espírita, médico, José Carlos de Luca, ele fala assim: deixa a raiva vir, deixa ela vir, fique com raiva, mas deixe ela embora. Não fique negando essa raiva como se você fosse perfeito, como se você não tivesse sensibilidade, fraquezas. Homem não chora, né, Júlio? E aí eu vou, né, tendo que me manter forte, porque eu não posso chorar. Isso se aplica às mulheres também. Tem sempre manter aquela imagem que eu sou forte. Então eu não choro, eu não sinto raiva e aquilo fica aqui dentro, me matando sutilmente, de maneira muito sutil, muito silenciosa. E aí, como eu fico negando, isso mergulha lá para o inconsciente. E aí é como se eu não tivesse mesmo. E aí eu falo: não, eu perdoo o Júlio naquela situação que ele fez lá, né, há 15, 20 anos atrás, mas eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente, mas eu perdoo ele. É um exemplo disso. Eu estou negando que eu ainda tenho raiva, mas eu não consegui dissipar esse sentimento. E aí, essa raiva, ela vai sendo associada à mágoa, a ressentimento, a rancor. Mais um processo de auto-obsessão. Rancor,
mágoa. E aí, como eu não consigo resolver, como eu não consigo tirar isso dentro de mim, espontaneamente, as leis divinas e o meu corpo físico está submetido a essas leis divinas, dará um jeito de expurgar, de tirar essas coisas ruins que eu não consigo resolver, não consigo tirar. E muitas vezes o resultado são as doenças físicas. Já que muitas vezes nós tivemos muitos alertas, mas nós não demos atenção, não demos ouvidos para esses alertas que a vida nos apresenta. Seria tão melhor, né, se pudéssemos reconhecer: olha, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto isso, e eu pudesse trabalhar isso e tirar isso dentro de mim e falar: puxa vida, consegui. Ainda lembro daquela situação? Lembro, porque a memória é orgânica, mas aquilo me machuca? Não. A gente cita o exemplo daquele filho, né, que pega a chave do carro do pai, escondido, o pai flagra, fala: não, você não vai, você não tem carteira, você é menor. E o filho bate a porta, toda a força, falando: eu te odeio. Muitos anos se passam, o filho cresce, vira adulto, se casa, tem filhos, e quando está reunido na casa do pai, dos pais, na noite de Natal, os dois vão lembrar: lembra, pai, quando eu roubei a chave do carro? Ainda lembra da situação? Lembra. Mas agora eles estão rindo da situação. Não machuca mais. Não tem rancor, não tem mágoa, porque aquela mancha foi retirada. Os ciúmes. Os ciúmes muitas vezes é considerado uma prova de amor. É normal, né? Nós, pelas nossas limitações, a gente distorce muitos valores. Mas o fato é que o ciúme sempre é negativo. Querem ver? O que vocês sentiram quando vocês, caso, né, alguém aqui já tenha tido esse sentimento ciúmes? Vocês ficaram bem? Se sentindo bem? Não, eu estou tranquilo, a minha respiração está calma, está tudo bem. O sentimento, a sensação é boa quando carregamos esse sentimento de ciúmes? Então sempre é negativo. Basta lembrar como eu me sinto, como eu fico. E aquela pessoa, né, às vezes, quando sabe que outra pessoa sente ciúmes, até se sente, né? Poxa, alguém, ele ou ela sente ciúmes de mim. Acha que realmente é algo positivo, mas deixa esses ciúmes aumentar. E você verá o tormento que será a sua vida, porque sempre é negativo, sempre traz tormentos para o lar. Então nós muitas vezes confundimos esses sentimentos. O ciúmes é uma relação a três ou mais, né? A inveja é uma relação bilateral, porque às vezes a gente confunde ciúmes com inveja, que vamos falar daqui a pouco. O ciúmes é a disputa pelo amor, pelo afeto, pela atenção de outra pessoa, né? Por exemplo, um irmão, quando vem, né, o outro irmãozinho ou irmãzinha, ele, né, acha que é o adversário que está chegando. Então eles vão competir a atenção, o amor e o afeto do pai, da mãe, de alguém. Os dois estão disputando ali, ou né? Um homem ou uma mulher, né, enxerga outra pessoa como um rival, como se fosse uma competição. Então o ciúmes é o medo de perder, não é amor. Se não é amor, é posse. E quem possui alguém? Nós não possuímos ninguém.
E se pararmos para refletir, eu vou perceber que eu não pertenço nem a mim mesmo. Porque muitas vezes eu não consigo controlar nem o que eu penso, nem o que eu quero. Como que eu posso achar que alguém é minha propriedade? Não é. Como eu posso querer ter posse do outro? Paulo de Tarso, ele diz: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, o ciúmes é o medo de perder. E esse medo, ele surge, de várias formas. O medo da crítica, porque aí a gente perderia o prestígio. Medo da rejeição, e aí perderíamos o amor, o afeto, a amizade. Medo de não sermos importantes, ilustres, de não sermos amados. Temos medo da solidão, que é perdermos a presença, a atenção das pessoas, a simpatia e a amizade das pessoas. São muitos medos que nos envolvem. E nas relações onde o ciúme impera, tanto um lado quanto o outro perde a identidade. Porque é uma confusão de sentimentos, é um desequilíbrio de sentimentos que a gente já não sabe mais onde acaba, os direitos, os deveres, os sentimentos de um, o que é meu, o que é do outro. Porque a gente entra nesse sentimento de posse e de propriedade. E aí isso tudo gera muito sofrimento. Muito sofrimento para todos os envolvidos. Porque o ciúmes, num grau mais elevado, a pessoa acaba agindo como uma pessoa manipuladora. E ela vai querer que a outra pessoa se comporte daquela maneira, a outra pessoa vai se comportar como ela acha que o outro espera, e aí gera toda essa confusão, por conta disso tudo que nós causamos. Perdemos a nossa identidade. E a inveja? A inveja é uma relação bilateral. Uma pessoa, ela tem inveja de outra pelo que ela tem ou pelo que ela é. E Joana de Ângeles, que às vezes a gente confunde, a gente não sabe nem o que significa, e buscamos o conceito de Joana, ela define a inveja da seguinte maneira: o ser que tem inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete com intriga e maledicência, aguarda o insucesso do adversário. A inveja, ela tem por base também a inferioridade. A inferioridade faz com que eu olhe para o lado e pense e julgue: olha, ele tem mais do que eu, ele consegue ser melhor que eu. Então, a inveja é um processo de comparação. E quando a gente entra num processo de comparação, a gente tende a errar, de uma maneira ou de outra. Porque se eu me sinto melhor do que o outro, eu vou cair num complexo de grandeza, de orgulho, de vaidade. E se eu me acho inferior, menor do que o outro, eu vou entrar num complexo de inferioridade. É a comparação negativa. Mas, se queremos comparar, existe o caminho da comparação positiva, que é comparar comigo. Será que hoje eu sou melhor do que ontem? Será que o que eu aprendi até agora tem me feito uma pessoa melhor? Será que se alguém me ferir hoje, eu vou conseguir perdoar? Será que eu vou compreender o outro sem julgar? Porque eu não sei o que o outro está passando. Eu não estou na pele do outro. Eu não vivi as experiências do outro. Então, a comparação positiva, comparar sempre comigo mesmo.
O que eu fiz com o conhecimento que eu adquiri até agora? E aí a inveja, ela se instala, ela está presente em todos os lugares. Mesmo num grupo onde há comunhão de pensamentos e de sentimentos, a inveja está presente. Porque ela se apresenta sob muitas faces. A maledicência, a fofoca, as notícias que vão longe. Então a pessoa, ela se sentir inferior ao outro, ela se utiliza de artifícios inferiores para denegrir o outro. E aí alguém chega até mim e fala, olha, né, coisas boas, eleva, por exemplo, Júlio, e aí se eu carrego esse sentimento, eu falo, ah, mas você não sabe de uma coisa do Júlio. E aí parece que a gente tem um gosto, né, de fazer resplandecer as dificuldades do outro, as limitações do outro. E aí, se temos campo fértil, oportunidade, vamos limpar o veneno, né? Porque ele desce com vontade. Ainda o vício da maledicência é muito vivo em nós. Quem pode dizer que nunca falou de outra pessoa? E muitas vezes, sem passar por aquele crivo de Sócrates, é útil, é verdade. Isso trará algum benefício? É uma dificuldade que nós temos. Eu quero encerrar a nossa fala com uma história de um casal que estava indo para uma festa. E em dado momento, ele fica na dúvida se deveria seguir à esquerda ou à direita. E aí a esposa fala, é para a esquerda. E ele fala, não, eu tenho certeza que é para a direita. E ela não insiste. Ela não insiste naquela... Ela tinha certeza que era pela esquerda. E ele pega a direita e chega lá na frente e percebe que havia tomado o caminho errado. E aí ele fica nervoso, por que você não insistiu? E ela responde, porque se eu tivesse insistido, nós teríamos brigado. E aí teríamos estragado a nossa noite. Então, ao invés, né, de querer ter razão, eu optei por ser feliz. O que nós estamos querendo? A felicidade ou a razão? Fenelon, ele encerra a mensagem dizendo o seguinte: quantos tormentos poderíamos evitar se nos contentássemos com aquilo que temos, com a nossa condição, com as coisas que já conquistamos? Quantos tormentos evitaríamos se não procurássemos parecer mais do que realmente somos? Se olhássemos para baixo, nos sentiríamos ricos, pois veríamos milhares de necessitados que fariam de tudo para estar no seu lugar neste momento. Aquele que se contenta com o que tem não cria necessidades ilusórias, pois por isso ele se mantém calmo e sereno. Então, que busquemos cada vez mais tomar o caminho da felicidade. É a felicidade simples, a felicidade relativa, que varia para cada um. De repente a felicidade para alguém é ficar com os filhos, é ir para o parque, é ficar em casa lendo um livro, é silenciar. Cada um tem os seus momentos de felicidade relativa. Basta buscarmos cada vez mais esses momentos. E aí então estaremos a caminho da felicidade plena, a felicidade do reino dos céus que Jesus nos prometeu. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Obrigado pela atenção.